Já no Palmeiras, posso te assegurar que Abel Ferreira não é fã da ideia da contratação de Nino, embora o Palmeiras esteja em tratativas para fechar com o ex-atleta do Fluminense. E fala também sobre quanto o Palmeiras terá para gastar com reforços em 2026. Te conto de forma exclusiva que o Cruzeiro tem a intenção de contratar um atacante do Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre a pressão no Palmeiras para a demissão de 2 funcionários. Para completar, John Arias, Nino, últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar agora sobre direitos de transmissão de TV. A Conmebol anunciou na noite dessa quarta-feira quais serão as emissoras que terão direito a transmitir Recopa, Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. Essa primeira lista já havia sido anunciada, mas o resultado final ficou diferente da apuração dos jornalistas. Importante registrar que a Libertadores terá, a partir de 2027, transmissão em TV aberta da Globo e em TV fechada e streaming da ESPN. Já a Sul-Americana não terá TV aberta. O SBT, que costuma exibir os jogos, e será assim até 2026, perdeu a concorrência para a TNT Sports, que vai fazer as transmissões de graça no YouTube. Já a ESPN segue com transmissões na TV fechada. Importante registrar ainda que a Recopa será transmitida em TV aberta pela Globo e em TV fechada pela ESPN. Além do SBT, que perdeu os direitos de transmissão da Sul-Americana, é importante registrar que a Paramount, que tinha um pacote de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, se despede dos 2 torneios em 2026. A partir de 2027, ela não estará nessas transmissões. Novidade importante sobre Nino, zagueiro que é alvo de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense. Resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. A Raposa tem interesse em repatriar Bruno Rodrigues, atacante hoje com 28 anos de idade e que fez enorme sucesso no próprio Cruzeiro.
último ano dele com a camisa da Raposa, em 2023, teve números bem interessantes. 49 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ele pertencia ao Tombense, o Cruzeiro tentou contratá-lo, mas o Tombense preferiu negociar o Bruno Rodrigues com o Palmeiras. Duas lesões muito sérias no Verdão acabaram por prejudicar a passagem do atacante no Verdão. Palmeiras ainda não se decidiu se topa ou não vendê-lo, mas posso assegurar que o Cruzeiro entrou em contato para entender as condições e para demonstrar interesse. O maior entusiasta da ideia da volta do Bruno Rodrigues ao Mineirão é Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, que é fã incondicional do jogador. Só para completar, Bruno Rodrigues, que com a camisa do Palmeiras jogou muito menos do que com a camisa da Raposa. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação exclusiva. Nino é um alvo do Verdão para 2026. Zagueiro que pertence ao Zenit e está de saída do futebol russo. A explicação que ele deu para os dirigentes do Zenit é de que não há dentro da Rússia um bom atendimento para o filho dele que sofre com autismo. Diante desse cenário, a ideia inicial era negociá-lo com times da Europa. Diante da ausência de propostas, o Nino, que está passando férias no Brasil, tem conversas mais avançadas com o Fluminense, embora ainda não exista um acordo do Fluminense com o Zenit. E é aí que o Flamengo e o Palmeiras entram na parada, tentando dar um chapéu no tricolor das Laranjeiras. Por que eu estou citando Palmeiras e Nino? Posso assegurar para vocês que, se dependesse apenas de Abel Ferreira, essa negociação não aconteceria. Internamente, não dá para dizer que o Abel vetou o Nino, mas ele entendeu que existem opções melhores. O Abel, por exemplo, prefere o Vitão do Internacional ao Nino, mas dentro do Palmeiras há a impressão de que o Vitão é tão bom quanto, mas bem mais caro. O Nino pode ser comprado por 8 milhões de euros, o Internacional nem aceita começar a conversar por menos de 12 milhões de euros. Até por isso o Palmeiras hoje prefere tentar um acordo com o Nino. Diante dos vários erros cometidos, especialmente em 2025, com contratações de atletas que tiveram a indicação do Abel Ferreira, dá para citar Jefité, Mikael, M. Martinez, entre outros, o Verdão está decidido a começar a fazer contratações, ainda que não tenha a concordância e a aprovação total do treinador, que teve nessa quarta-feira o anúncio da sua renovação de contrato. Palmeiras de 2026 terá 386 milhões de reais para reforços, muito menos do que os 703 milhões investidos na aquisição de 12 atletas ao longo desse ano. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão terá para contratar em reforços no próximo ano. Vale a lembrança de que em 2025 o Palmeiras desembolsou 703 milhões de reais com 12 contratações. Nunca na história do futebol brasileiro um clube gastou tanto. Mas, apesar de tanto investimento, nenhum título. Para 2026, o Palmeiras terá 386 milhões de reais em reforços. O número consta na projeção orçamentária, aquela mesmo que já havia apontado a necessidade do Palmeiras faturar 400 milhões de reais com vendas de atletas. Queria registrar que para alcançar os 400 milhões, o Palmeiras vai precisar vender jogadores da base, que já foram promovidos ao time principal, um deles o Alan. Em relação a reforços, busca por um zagueiro é prioritária. Vitão do Internacional e Nino, que pertence ao Zenit, hoje são prioridade. Em relação ao primeiro volante, outra necessidade urgente. O Palmeiras consultou o Fabinho, mas já percebeu que ele não pode sair do Al Nassr, ou melhor, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, antes do mês de junho. Ele tem contrato até lá com o clube saudita e ganha 11 milhões de reais por mês. Para completar, o Palmeiras tenta a contratação de John Arias, que pertence ao Wolverhampton. A informação que eu tenho é de que o colombiano não pensa em voltar ao Brasil antes do fim da atual temporada na Inglaterra, ou seja, em junho de 2026. Por causa da temporada sem títulos do Palmeiras, Leila Pereira tem sido muito pressionada por conselheiros próximos a demitir 2 funcionários do departamento de futebol. Anderson Barros, diretor executivo, e Guilherme Dias, chefe de scout. Já dá para cravar que a chance de o Anderson Barros cair é muito pequena, até pela relação que ele tem com o técnico Abel Ferreira, esse sim, gigante dentro da estrutura do clube e o grande manda-chuva do departamento de futebol. Pode acabar sobrando para o Guilherme Dias, que tem quase 11 anos de Palmeiras, tendo passado por praticamente todas as áreas. Ele começa nas categorias de base, se muda depois para chefe de scout, onde atua primeiro na base e agora no profissional. A alegação desses conselheiros mais próximos da Leila é de que o Palmeiras errou demais na hora de contratar jogadores. E, de fato, alguns números mostram isso. Dos 12 reforços contratados pelo Verdão em 2025, só 4 estiveram entre os titulares na final da Libertadores da América. Um deles,
o Carlos Miguel, que só jogou por conta de uma lesão no braço do Everton. Importante registrar que Mikael custou 30 milhões de reais, que o Jefté chegou para custar 38 milhões de reais, M. Martínez comprado por 47 milhões de reais, isso sem falar no Sousa, que custou 90 milhões de reais, e no Facundo Torres, que chegou por 73 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a quase 300 milhões de reais por atletas que não conseguiram vingar. Até por isso, os conselheiros próximos a Leila atribuem a responsabilidade a Anderson Barros e Guilherme Dias. Mas quero destacar que Abel Ferreira teve participação decisiva em praticamente todos esses jogadores. É a estratégia do Abel, preferir apostar em jogadores sem grande nome, sem grande lastro, para que ele seja o grande rei, o grande astro da companhia para a próxima temporada. Há dentro do Palmeiras a intenção de contratar jogadores, ainda que o Abel Ferreira seja contrário. E você, como é que pensa sobre essa situação? Bora usar o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Minha família, ficamos aí com aquele giro de notícias do Palmeiras nesta quinta-feira, atualizações exclusivas e atualizadas para você ficar sempre informado nas notícias do Verdão, combinado? Dia 11 de dezembro, rapaziada, muito importante para você ficar super antenado. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e clica no link na descrição, porque tem YouTube Shop, promoção para você do Mercado Livre, Magazine Luiza e demais fatores aí para você ficar por dentro de tudo, tá? Tem Netshoes, tem Shopee, tem tudo aí. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.